Olá! Você já ouviu falar em preconceito linguístico? Ora, professor, eu já ouvi falar de tanto preconceito, mas deste eu não estou lembrado. Preconceito linguístico? Exatamente. Preconceito relacionado à língua. Não a língua, esta língua, mas a língua falada. No nosso caso, a língua portuguesa. Rodou pelas redes sociais aí durante um tempo uma postagem feita por um médico que dizia a respeito de um paciente que foi diagnosticado com pneumonia. E ele então fez a postagem a respeito desta forma que o paciente se referiu à doença dele. Então, olha, ao invés dele falar pneumonia, olha como ele fala, pneumonia. Neste momento, o médico comete preconceito chamado de preconceito linguístico. O professor Marcos Bagno, além de linguista e escritor, há algum tempo ele fala sobre este tema. Eu lembro que na minha segunda faculdade eu utilizei A Língua de Eulália, um de seus livros, para abordar o tema preconceito linguístico. De maneira bem sucinta, o preconceito linguístico se dá através de uma certa aversão, de uma repulsa ou até de um determinado desrespeito que um falante tem em relação a outro falante, que não fala tão bem quanto ele. Isto porque este outro falante utiliza uma linguagem de menor prestígio social. E normalmente esse julgamento que se faz das pessoas que utilizam a língua de uma forma diferente daqueles que utilizam a dita norma culta, ela é, via de regra, vista com um olhar mais recriminatório. Ainda de acordo com o professor Marcos Bagno, esse preconceito nasce derivado de uma construção, de um padrão imposto por uma elite econômica, social, intelectual, que considera como erro e, portanto, reprovável as formas que se distinguem daquela conhecida como norma padrão da língua portuguesa. A referência daquilo que é certo é a norma padrão da língua portuguesa. Tudo que sai dessa norma padrão, e é comum muitas pessoas utilizarem o que está fora da norma padrão, é tido como um determinado preconceito. Então, há pessoas que consideram gírias preconceito. Há pessoas que consideram neologismos como a forma errada de utilizar a língua. Outro dia eu estava assistindo um seriado e a garota falou pro garoto: te guguei. Aí eu prestei atenção. Mentira, você me gugou? Guguei. Já até transformaram em verbo o Google, né? Eu te Google, tu me Googas, ele me Guga. Que é primo ali do stalkear. Então, quando alguém fala eu te guguei, é um neologismo. As pessoas, de maneira geral, compreendem a questão nesse universo, sim. Mas se de repente é uma palavra que não está dentro de um dicionário, os linguistas podem achar aí meio complicado a utilização. Algumas pessoas que não compreendem podem taxar essa segunda pessoa, que o Google, como uma pessoa que utiliza equivocadamente a norma padrão. Gíria. Quem é que não utiliza gíria? Pode ser que haja quem não utilize. Mas o que nós queremos dizer
é que é o contexto onde você está, com quem você está falando, é que vai determinar a utilização da língua. A língua é viva. Eu, na condição de professor, dificilmente eu vou falar aqui da maneira que eu falo com os meus amigos quando eu estou lá no churrascão. Então, são situações diferentes que exigem colocações diferentes. Se eu estou numa comunicação informal, eu falo facilmente para um amigo, no telefone, no WhatsApp ou até pessoalmente. E aí, velho? Beleza? Bora tomar uma breja? A comunicação se dá perfeitamente. E eu saí totalmente da norma padrão. Não digo totalmente, mas saí bastante da norma dita padrão. Mas eu estou falando com um amigo meu, é uma situação informal. Agora, se eu vou falar com o diretor-presidente da minha empresa, olá, bom dia. Eu vim entregar o relatório solicitado pelo senhor ontem. Há algumas incongruências aqui e eu gostaria de expor pessoalmente. O senhor poderia me receber? Beleza. Agora, se eu falar para o meu amigo, é de seu gosto acompanhar-me a uma casa noturna para que nós possamos degustar do lúpulo gelado e todo o contexto que ele traz? Parece interessante? Da mesma forma, chegar ao presidente da empresa e falar: e aí, mano, beleza? Vim trazer aquele relatório lá que você pediu ontem. Tamo aí, tem uns bagulho aqui meio doido. Não está no contexto adequado ao ambiente e adequado à situação. Então, o que nós precisamos entender sobre preconceito linguístico, e que isso já é consenso entre a maioria, é que não há certo e errado. Há o adequado e o inadequado. Com aquela pessoa ou naquele local, é inadequado utilizar determinadas expressões. Para determinadas pessoas em determinados locais, é adequado utilizar a norma padrão da língua culta. Desde que haja comunicação, ainda que essa comunicação esteja pautada no nós vai, está adequado? Eu confesso que dá uma feridinha. A gente que é estudioso da língua portuguesa, a gente trata a língua com carinho, fica ali uma dorzinha. Mas entre os falantes, a comunicação se deu. E se a comunicação se deu, tá tudo bem. Não sejamos nós a ser preconceituosos com a maneira que o outro fala. Tudo bem? Esse preconceito linguístico, ele gera também outros preconceitos, tais como preconceito regional. De acordo com aquela região, eles falam tudo daquele jeito. E julga a pessoa por ser daquela região. Preconceito socioeconômico. Ele fala assim que é pobre, ele fala assim porque não estudou. Preconceito cultural. No preconceito cultural, esse cara gosta do estilo de música esse, então eu já sei mais ou menos o que ele curte. Não somente a respeito de música, mas o fato dele gostar de determinado estilo já o faz pensar que ele tem um pé aqui ou ali. E mesmo os preconceitos mais fortemente estabelecidos, eles podem ser reconhecidos também através do preconceito linguístico. O racismo, a LGBTQ-fobia, são todos preconceitos que também podem ocorrer originados do preconceito linguístico. Em 2018, o Enem ele lançou uma proposta de dissertação que falava sobre Pajubá,
que é um dialeto criado pela comunidade LGBTQI. Então, olha só a expansão que ganha. Assim, entenda que o preconceito linguístico é uma discriminação social, baseada na forma em que o falante se comunica. Consiste em julgar a pessoa pela forma que ela se pronuncia. Seja oralmente, seja por escrito. E o parâmetro desse julgamento é a chamada norma culta. Há uma matéria bem legal do professor Jairo Beraldo, meu colega, professor de língua portuguesa, que está no site Brasil Escola. Eu vou deixar as referências aqui embaixo nos links para que, caso você tenha interesse, você se aprofunde um pouco mais. Lá ele te dá também outras referências, inclusive a do professor Marcos Bagno. Tudo bem? Não sejamos nós preconceituosos, ainda que seja na forma de falar. Preconceito nunca é uma boa ideia. Muito obrigado, sucesso!